Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, o canal Elemento Surpresa Alex Medina. E desde já quero pedir para você se inscrever, né? Tocar aí nos sininhos das notificações e também curtir o nosso conteúdo, tá bom? A gente faz aqui com muito amor, com muito carinho para vocês. E eu quero agradecer desde já a todo o pessoal que tem se inscrito no nosso canal e aqueles que têm deixado seu like, que têm visto aí os nossos vídeos, né? Alguns dos últimos vídeos que fiz aí, fazendo resenha, review das Bíblias, né, foram muito visualizados. Eu quero primeiramente agradecer a Deus e agradecer a vocês que estão aí curtindo esse conteúdo, tá bom? Já faz algum tempo que eu não gravo vídeo assim. Eu estava gravando mais os reviews, né? E hoje eu resolvi gravar, né? E já faz tempo que eu não apareço com esse copinho aqui, ó. Bonitinho esse copo, né? É o copo do café, né? Todo dia quando eu acordo, isso aqui faz parte da nossa vida, né? Tomar aquele cafezinho. E segundo cientistas que dizem um tempo que o café faz bem, outro tempo eles falam que fazem mal, né? Então a gente nunca sabe o que está certo realmente. E é por isso que eu falo aquela questão quando os cientistas debatem e colocam suas ideias a respeito do evolucionismo, né, versus criacionismo, né? Eu sou criacionista de Terra Nova, né? Eu creio na criação de Deus, que Deus criou tudo e todas as coisas, o universo. Os cientistas, como muitos sabem, a questão da teoria do Darwin, né, do Charles Darwin, né, que o homem veio do macaco, né, veio de uma evolução. É, enfim, isso aí é uma questão para outra ideia, para um outro, para uma outra discussão, um outro momento, um outro tempo, né? Eu quero falar daquilo que é mais interessante, daquilo que é maravilhoso, né? Daquilo que é edificante para as nossas vidas. Eu quero ler uma palavra para vocês. Vamos ver aqui. Está em Mateus, Mateus do capítulo 6, a partir do versículo 5. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Vou ler fala sobre a oração, né? A oração que Jesus estava explicando aqui para os seus discípulos, né? Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: e quando orares, não sejas como hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, e em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Certo? Queridos, agora olha só que interessante. Mais embaixo aqui, no versículo 9, tá aqui o título, a oração modelo, né? Eu estou lendo isso aqui na Bíblia Thompson, tá? Na minha Bíblia Thompson, essa Bíblia linda, é a Bíblia que eu mais gosto, tá? Versículo 9 do capítulo 6 de Mateus, aí diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não vou ler todos os versículos, mas é só para você ter uma ideia, né? Depois você pode pegar Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, e ler aí esta oração, aquilo que Jesus estava ensinando para os seus discípulos e é para nós também, para os dias de hoje, né? Queridos, eu entendo que a oração, ela é o primeiro passo, ela é o segredo de tudo, né? A oração é o primeiro passo e é o segredo de tudo. Porque a gente só consegue fazer alguma coisa, consegue ir para frente, consegue vencer as lutas, as dificuldades, consegue ser feliz, viver uma vida plena em Deus com a oração. Sem a oração nada funciona. Eu falo isso por experiência própria, de tantos anos, né, no Evangelho, e a gente se depara com todo tipo de situação, né? Você pode ver aí, na área financeira, as pessoas que passam por dificuldades na área financeira, todo mundo passa por algum tipo de dificuldade na área financeira, Nossa, hoje está complicado, hein? Na área financeira, na vida conjugal, né? Aqueles que estão ainda no namoro, no noivado, passam por dificuldades também, por lutas, né? Na vida emocional, né? Eu recentemente, um tempo aí, passei por uma depressão, né?
não era uma depressão profunda, mas eu passei por uma depressão aí, não é nem início, né? Agora eu me esqueci o nome que se dá a esse tipo de depressão, é chamada de depressão oculta, é distimia, é isso, né? Passei a ter pelo psicólogo, né? E, queridos, ninguém está livre, né? Ninguém está livre de passar por isso. E o que eu quero falar, abordar um assunto aqui muito, como é que eu poderia dizer assim, muito complicado, de extrema relevância, muito importante, muito preocupante, né? Sobre a questão principalmente de cristãos que têm, né, se desfeito né, da sua VIDA, né? Eu não sei como é que funciona o algoritmo aqui do YouTube. Às vezes a gente não pode falar certo tipo de coisa porque, né, o vídeo pode cair o vídeo por causa disso. Então eu estou tomando cuidado. Então muitos cristãos têm tirado a sua VIDA, né, por causa de depressão, né? E a depressão ela é muito terrível, ela é terrível, ela acaba com a gente. E, e eu quero linkar isso aqui com a questão da oração também, porque eu vivi isso. Eu vivi as outras coisas, né? Eu sou uma pessoa que fui criado num contexto muito complicado, né? Desde que eu nasci. Então, todos os traumas que vieram da infância, isso acontece na vida de qualquer ser humano. Aquilo que você viveu na sua infância, né? Desde a barriga da sua mãe, lá no ventre, todas as situações que você passou, que você viveu, que você ouviu, sentiu, né? Percebeu, né, ali dentro do ventre, depois na infância, né, pré-adolescência e por aí vai, aquilo fica marcado para o resto da vida e no andamento da sua vida, quando você já está mais adulto. Então, muitos dos problemas que às vezes de medo, de insegurança, de tristeza, até mesmo de uma depressão, né, às vezes não consegue lidar bem com as pessoas, no emprego, não consegue ficar no emprego, não consegue, né? Muitas limitações são exatamente porque dessa vivência que veio lá da sua infância, daquilo de ruim, das coisas ruins que você viveu, que você passou, né? Que veio, que então acarretou para sua alma, né? Para suas emoções e isso acaba gerando esses problemas, esses conflitos na sua fase adulta. Então, eu sou uma pessoa que vivi muito isso. E vivo, né? Hoje eu tenho muitos reflexos, graças a Deus, né? Eu aceitei Jesus, sirvo ao Senhor. E Deus, ele vem com curas, ele vem com milagres sobre a nossa vida. Agora, queridos, uma diferenciação, se é que eu posso dizer assim, que a gente precisa entender, é que assim, a Bíblia tem um versículo que eu gosto muito de citar. Ele é muito forte, né? É pequeno e forte. Onde Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, nós temos aflições, mas que a gente deve ter bom ânimo, né? Porque Jesus diz: Eu venci o mundo. E se vencer o mundo, o que, que acontece? Muitas vezes tem situações que, se você não tiver, como eu posso dizer, se você não tiver firme, fortalecido pela oração, você não vai conseguir, você vai sucumbir, você vai cair. Então, a oração, além de uma coisa linda e maravilhosa que ela traz, que é um bem-estar, não é esse o intuito, mas isso é algo que se reflete na nossa vida quando você tem uma vida de oração, que você não sabe. Né? Eu tinha começado um tempo aí, porque às vezes eu tenho um grande problema, né, na minha vida, que é a questão da disciplina. Eu sou uma pessoa organizada, mas não sou tão disciplinado. Eu às vezes não consigo manter muito uma disciplina, né? Disciplina que eu digo assim, de manter uma coisa sempre no mesmo horário, né? Às vezes eu faço, mas não consigo manter, né? Tipo assim, às vezes tem pessoas que almoçam todos os dias ao meio-dia, né? Que vão jantar ali todo dia às 8 horas, 7, 8 horas da noite, tipo assim, né? Eu não tenho, um dia é mais ou menos um horário, um dia é outro. Então esse é o problema. Eu faço, mas não mantenho os mesmos horários. Então isso é um problema. Então o que acontece? Eu comecei a ter uns tempos de oração, eu comecei a orar mais ou menos 1 hora por dia. Nossa, minha vida mudou, mudou. E depois eu fui relaxando, aí caí para 40 minutos, depois para meia hora.
né? Tinha dia que eu orava 20 minutos, mas teve um tempo que eu estava mantendo, assim, orando quase todos os dias, e vocês não sabem a diferença que isso faz. É muito gratificante, né? É muito poderoso a oração. Por isso que eu digo que tudo começa. Às vezes o que acontece, eu tenho situações de momentos que às vezes eu estava mais triste, ou desanimado, ou com preguiça, e ficava enrolando para orar, né? E é isso exatamente que o inimigo quer. Ele quer te enfraquecer. Porque o grande segredo, desculpa, da nossa vitória é a oração. Quando você ora, é assim, ora que melhora. Isso é verídico. Então a gente precisa orar. A oração nos mantém firmes, seguros, nos mantém, né, com a nossa. A gente consegue ter uma mente mais tranquila para fazer as coisas, a gente consegue ter uma visão diferenciada, né? Você consegue ter mais tranquilidade, mais calma para resolver as coisas. Tudo ao seu redor começa a fluir. Querido, pode ter uma tempestade acontecendo ao seu redor. A palavra de Deus diz que o diabo ele vive ao nosso derredor e ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Se eu não me engano, está lá em 1 Pedro, parece, né? Lá nas cartas, lá no Novo Testamento. E a gente tem que ter esse entendimento que pode estar pegando fogo ao redor, pode estar tempestade, né? Tem uma outra frase que eu acho interessante, chama paz na guerra. Né? Como ter paz na guerra? É exatamente isso, através da oração. A oração move todas as coisas, move montanhas, né? Então, assim, é isso que eu quero deixar para vocês. Ore, independente de qualquer situação, ore. Se você está triste, está com depressão, não sei o que você está passando, mas vá orar, mesmo sem vontade, mesmo que esteja achando que acabou tudo, que está no fim de tudo. O segredo é a oração, começa pela oração. Muitas vezes, é diferente, é maravilhoso, é bom que você leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Então leia sempre a Bíblia. Eu tenho a minha devocional praticamente diária, de estar em comunhão na minha leitura com a palavra de Deus. E assim, o que eu estou dizendo é diferente. Por exemplo, se eu pegar a Bíblia para ler agora, é de um jeito. Mas se eu tenho um tempo de oração e depois vou ler a Bíblia, ou vou ler os livros, ou estudar a palavra, alguma coisa assim, é tudo, não é só isso, é qualquer coisa que você vai fazer. Quando eu oro, depois vou trabalhar, é diferente. Não é que não vai acontecer nenhum problema, ou que não, se tiver que acontecer um problema, um conflito, alguma coisa, vai acontecer, coisas do dia a dia. Mas é diferente, você vai passar ileso pela situação. Sabe aquela pessoa que estava viajando num carro, normal, tranquilo, de repente do nada o pneu estoura, o carro capota, e aí ela sai ilesa de lá sem um arranhão. Então é mais ou menos isso. Às vezes o problema vai acontecer. Tem coisas que a gente não tem como escapar ou fugir. Mas a questão é que Deus te guarda daquele problema, Ele te guarda, né? Ele te livra. Então, ore. Né? Tem um livro que eu li ele já 2 vezes, que chama Oração. Eu já mostrei ele no canal, depois você vai aí no vídeo e procura Oração, um livro chamado Oração do Pablo Martins, né? Já mostrei uns 2 vídeos aí, então depois você procura aí, se você tiver interesse. E ele fala dos temperamentos, o quanto que o temperamento da pessoa influi na oração, né? A pessoa que tem um temperamento sanguíneo, fleumático, né? Então são vários temperamentos. Tem até um livro que, agora eu me lembrei, eu tenho que procurar ele, que fala sobre os temperamentos dos discípulos, né? Dos apóstolos de Jesus. E como cada um era no seu temperamento. Então o temperamento influi muito na nossa maneira de viver, de agir. Então, queridos, ore, busque ao Senhor. Só para finalizar, eu estava mostrando para vocês agora há pouco, essa Bíblia maravilhosa aqui, ó. Bíblia Thompson, né? O que eu quero dizer sobre a Bíblia Thompson? Eu vou só aproveitar o adendo, né? Falei um pouquinho da palavra de Deus, estou com a palavra de Deus aqui. E o que eu quero dizer? Como eu tenho gravado vídeos, depois eu vou gravar um vídeo sobre ela, e como eu tenho gravado vídeos mostrando alguns detalhes das Bíblias, eu queria dizer, por exemplo, eu tenho essas Bíblias, eu tenho algumas Bíblias de estudo aqui, algumas dessas que estão aqui, né? Que você pode ver, né, que é a BKJ Roman,
a Bíblia de Spurgeon, a Thomas Nelson, NAA, essa aqui é a, meu Deus, deu um branco agora, esqueci o nome. É aquela Bíblia acronológica, aplicação pessoal da CPAD, né? E Bíblia Jeffrey, NVT de estudo, e aí por aí vai, né? E tem mais alguns para me adquirir. Mas o que eu quero, tô falando, o que eu quero dizer para vocês? Eu tô falando porque eu tenho várias Bíblias de estudo, mas a que eu mais gosto é a Thompson. Essa Bíblia, aqui ela por dentro, ó. Deixa eu tirar o coisinho. Perdão, mas eu tô mostrando a Bíblia de cabeça para baixo, né? Eita, eita glória. Olha só. Ó, dá uma olhadinha aqui, eu vou só mostrar para vocês alguma coisa aqui, tá? Ó, tá vendo a diagramação dela? Ela é uma edição contemporânea, a tradução dessa Bíblia, ela é única, né? Ela não é igual às outras, que, por exemplo, a NVT, a NAA, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada. Ela é edição contemporânea, ela é uma edição própria para essa Bíblia. Uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês, aqui, antes de falar o que eu vou dizer, aqui tá vendo? Ela tem algumas figuras, né, arqueológicas, algumas notas arqueológicas, mas é tudo em preto e branco, tá? Não tem nada colorido, essa Bíblia aqui não é colorida, tá? Ela tem alguns estudos, né, muito interessantes, tá vendo? Estudos de personagens, tem aqui estudos de personagens, cadê? Tá bom? Essa Bíblia Thompson, queridos, é a maior Bíblia em referências em cadeias, tá? Não tem ninguém que ganha dela. É a maior em referência em cadeias, é a Thompson. E o vídeo tá ficando grande, né? Mas, o que eu quero dizer sobre a Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson, eu conheci essa Bíblia no ano de 2001, 2002, se eu não me engano. E um irmão, na época, eu morava na cidade de Montes Claros, me emprestou essa Bíblia. E eu lembro que eu tive a oportunidade de olhar essa Bíblia, eu não lembro mais como era a cor dela. Depois eu tive a oportunidade de pegar uma Bíblia também, uma Thompson branca, muito bonita a capa dela. Ela era menor do que essa, né? Que essa aqui é a letra grande, essa aqui é recente, esse formato, esse tamanho aqui. Ela era aquela menor, é da letra um pouco menor. E o que eu disse? Na época eu não tinha muito conhecimento, assim, né? Não era muito engajado, eu era mais para a área do louvor. E eu disse que era muito complicado estudar a Bíblia Thompson. E realmente ela tem muita coisa e por exemplo, para quem é novo convertido mesmo, ela não é muito uma boa para estudar, porque a pessoa vai se perder, vai se complicar um pouco, né? E aí eu não tive muita atenção, né? E uma outra coisa, eu quero até aproveitar, já que estou falando de Bíblia Thompson, já vai ficar grande esse vídeo mesmo, né? Eu tenho essa outra Bíblia aqui, ó, que é a Bíblia Shed. Depois eu posso fazer uma comparação entre as duas, né? Para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Bíblia Shed, tá? Dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver se tá certinho aqui o lado. Dá para vocês verem aí. Ó. Por que eu estou mostrando a Bíblia Shed para vocês? Pelo seguinte, se eu não me engano, existia uma Bíblia, eu não tive, não conhecia essa Bíblia, chamada Bíblia Vida, se eu não me engano, acho que era o nome. Né? Se eu estiver enganado, depois você pode ir nos comentários aí, quem tiver mais conhecimento sobre isso, e tá colocando aí nos comentários. Então eu sei que tinha uma Bíblia e depois eles desmembraram essa Bíblia e transformaram nessas duas, Bíblia Shed e Bíblia Thompson. Né? Se eu não me engano, eu acho que foi isso. Eu já ouvi isso aí, então quem souber melhor para poder me explicar, tá? Depois coloca nos comentários aí. Mas são duas Bíblias maravilhosas, né? Depois eu vou fazer um review aí falando sobre as duas Bíblias. Mas é isso, mas a Bíblia que eu mais gosto hoje, diante de todas, não é a Bíblia que tem mais estudos, tá? Ela é uma das que não tem mais estudos, não tem tantas referências, não tem tantas notas, né? Ela não tem nota de rodapé, né? Mas tem Bíblias ali como a Thomas Nelson, né? A NAA, que são Bíblias tremendas, né? Bíblias tremendas que tem muita coisa. Mas a Bíblia Thompson é a Bíblia que conquistou meu coração, né? É a Bíblia
gosto mesmo, de paixão essa Bíblia aqui, né? Amo mesmo, tá bom? E se você tiver, depois eu vou fazer um review aí, fazendo uma comparação, tá bom? Para você ter uma ideia, de repente você quer comprar, você não tem, se interessou em comprar, para você conhecer melhor, né, sobre essas duas Bíblias e outras mais, tá bom? Mas é isso, gente, tá bom? Obrigado aí pela atenção, né, por acompanhar, curtir o nosso canal, se inscrever e até a próxima, tá? Olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tchau, fique com Deus.